Olá, obrigado a todos por estar assistindo o nosso simpósio. Eu sou a Amanda e eu vou apresentar para vocês um estudo de adaptação e evidências de validade do Mate Value Inventory, que é o MVI, que a gente fez para o contexto brasileiro. Então, para contextualizar um pouco, né, a história da espécie humana moldou as preferências, né, de homens e mulheres para parceiros românticos, né, de forma para maximizar o sucesso reprodutivo dos indivíduos. Essas preferências de parceiros interferem nas características consideradas desejáveis em potenciais parceiros românticos, e, consequentemente, nas características que eles e elas competem para sinalizar, né? Essas características de preferência e de avaliação configuram o valor no mercado de acasalamento. Então, o valor no mercado do amor ou de acasalamento como que funciona, né? A gente tem cada pessoa tem as preferências, as características que preferem, né, ou que preferiria que um parceiro tivesse, né? Então as preferências de parceiro e o parceiro potencial, né, é avaliado, o parceiro atual é avaliado a partir dessas preferências, né? Então a gente chama isso de mate value do parceiro, ou valor do parceiro, né, baseado nessa avaliação dessas características, né? Características essas que são consideradas desejáveis, né, em parceiros românticos. Então essas características, quais são essas características, né? Apesar de cada um de nós termos, né, as características desejáveis, em pesquisas, nas pesquisas a gente vê uma tendência de que convergem algumas dessas características, né? Então, tendencialmente, os seres humanos, as mulheres e os homens, utilizam das mesmas características para avaliar, ou, né, tendencialmente, né, para avaliar o próprio parceiro ou parceiro potencial. Essas características, né, então essas escalas que avaliam o mate value, né, que avaliam essas características, podem ter sido elaboradas, seja por experts, né, por especialistas da área, mas também perguntando para as pessoas comuns, né, para as pessoas que a gente diz leigas, né, para saber quais características que elas consideram, né, desejáveis, né. Então, o objetivo desse estudo, né, é adaptar e buscar evidência de validade para MVI-7, que foi elaborada por expertos. Então essas características, essas características que estão nessa escala são aquelas características levantadas por experts, mas eu vou mostrar para vocês que a gente incluiu alguns itens que foram levantados em pesquisas exploratórias, né, de pessoas leigas, né? Então, esse é o nosso objetivo. Então, qual foi o método? Então, a gente participou, né, 1.088 indivíduos de todas as regiões do Brasil e 64,8 mulheres. Então, a gente aplicou, né, dois instrumentos, a MVI-7 e a INSRA-7, que é uma escala para avaliar a satisfação do relacionamento amoroso, e ela é composta por 5 itens, né? E o que a gente fez? A gente fez procedimento, o que a gente fez de análise, né? A gente buscou evidências de validade baseada na estrutura interna, né? Então, a gente fez uma análise fatorial exploratória, a gente utilizou para distração de fatores, né? A gente utilizou o método RUL, né? E utilizou índices de adequação, fez correlação entre as duas escalas, né, para buscar evidências de validade baseadas na relação com outras variáveis,
e para avaliar a fidedignidade da escala, a gente usou o alfa de Cronbach. Então, aí está a escala, né, os itens da escala MVI-7, tá? Então, a gente pedia para a pessoa pensar no parceiro atual e indicar o quanto que ela concordava com as características, né, que descreviam o próprio parceiro, né? Numa escala de 1 a 7, né? Então, o meu parceiro tem ambição, tem rosto atraente, tem corpo atraente, deseja ter filhos, é muito interessado por sexo, é fiel em relacionamentos amorosos. Então, amorosos, né? Cada uma dessas características é uma característica que seria desejável, né? Para um parceiro, né? Amoroso. Então, essas primeiras 17 itens são da escala original, da MVI-7, né? E os restantes, esses itens adicionais aqui que tá em vermelho, são itens que foram adicionados, né? Foram incluídos na escala. Por quê? Porque eu fiz um estudo anterior perguntando quais características do parceiro, né, eram consideradas desejáveis. Tem um estudo qualitativo que eu fiz, e essas características aqui foram essas categorias, né, que a gente avaliou, mas essas características foram consideradas, foram as mais recorrentes nesse estudo qualitativo. Então, aqui são as categorias elaboradas pelos experts, né? Uma teoria top-down, né? E aqui os itens adicionais que vieram da background, uma teoria bottom-up, né? Vamos dizer assim, né? De base exploratória, né? De pesquisas das pessoas, né? Então, aí são 27 itens, então. Então, vamos ver como que ficou. Então, a gente fez primeiro análise de adequação, né, para análise fatorial, tanto o teste de Bartlett como o KMO indicaram que dava para prosseguir com a análise fatorial exploratória, né? Então, a gente esperava, né, encontrar um fator, né, um fator geral, né, e de fato aqui o fator geral explicou 43,85% da variância, né, esse primeiro fator dos itens, e aqui o do método Hull, né, indicou a extração de um fator, né, então ele confirmou aí, né, não rejeitou a nossa hipótese aí que essa escala era unidimensional. Aqui tem as cargas fatoriais dos itens, então a gente pode ver que todos os itens, com exceção desse item 4, né, que deseja ter filhos, apresentou uma carga fatorial acima de 0,30, 35, 33, né, então tem alguns itens aí uma carga aceitável, mas mais baixa, né? Então, essas aqui são as primeiras 17 itens, os itens da escala original, né? E da 18, do itens 18 ao 27, as cargas fatoriais são bem altas, né? 80, 86, 85, 87, 78, então tem itens com altas cargas fatoriais, indicando aí que esses itens são adequados para avaliar para avaliar esse fator geral, né? Então, aqui coloquei a tabela aqui para a gente conseguir comparar e ver cada um dos itens, né? A gente fez em relação à precisão, então a escala, o alfa de Cromba foi 0,92, então muito bom, né? A consistência interna dos itens, e a correlação entre o valor de mercado do parceiro e a escala de satisfação, né, a ENSA, foi 0,71, então bastante adequado também, né, conforme a gente esperava, né, apoiou a nossa hipótese que teria correlação.
Então, o que a gente pode concluir, né, desses resultados? Então, a gente tem essa escala, né, apresentou boas propriedades psicométricas, né, a gente teve alguns itens adicionais que também apresentaram, contribuíram, né, adequadamente e com bastante força, né, para avaliar esse fator, né, então a gente teve tantas evidências de validades de estrutura interna, né, baseada na análise fatorial exploratória, como com variáveis correlatas, né, no caso da satisfação com relacionamento, só que já é esperado, teoricamente, né, muitas pesquisas, né, tanto da pesquisa do instrumento que a gente adaptou, mas de outros instrumentos também que utilizam para avaliar o mate value, também encontram correlação com a satisfação com o relacionamento, né? Quanto maior o valor do relacionamento, quanto mais o valor do parceiro, né? Quanto maior o mate value do parceiro, mais satisfeito a pessoa percebe que está no relacionamento, avalia que é o que está no relacionamento, né? Também a gente encontrou adequado índice de precisão, né? Aqui eu acho que a principal contribuição, né, além da adaptação, a gente conseguiu ver, né, conseguiu atingir uma integração entre a teoria bottom-up, top-down, né, da escala, né, da teoria de experts, né, tanto como uma teoria bottom-up, que é essa teoria que a gente fez estudos qualitativos para levantar quais eram essas características desejáveis aqui no Brasil, né, que eu acho que é importante, né, para a gente conseguir identificar também características que são peculiares na nossa cultura, né? E acho que a gente precisa, né, progredir aí, fazer novos estudos, com novas amostras, né, buscar mais evidências de validade, né, dessa escala, e contribuir aí mais com essa teoria, né? Então, queria agradecer vocês por ter assistido. Eu deixo o meu e-mail aqui, caso queiram entrar em contato, é um prazer. E bom prosseguimento aí com a conferência e com a participação no congresso. Um abraço.